A situação do açude Mãe d'Água ela é cada vez mais crítica, né? A tendência é que o açude venha a perder volume de água num ritmo de 10 milhões de metros cúbicos por mês. E, muito provavelmente, a partir do dia 15 de março, ele deve entrar em volume morto. Volume morto significa dizer que não mais será possível liberar água através das comportas. E, com isso, ele atingindo o seu volume morto, algumas cidades de importância aqui para o estado da Paraíba e outras menores, muito provavelmente ficarão sem água a partir do dia 15 de março, que é a data prevista para que o açude entre em volume morto. Hermano, após o colapso de água do complexo Mãe d'Água, quais as principais cidades serão prejudicadas? Algumas cidades, como Pombal, primeiramente, a que está mais próxima da margem do rio, Patos e Santa Luzia, que são as cidades de maior nível populacional, elas ficarão sem água, porque todas essas cidades são abastecidas pela adutora do Sabugi. E a adutora do Sabugi, hoje, ela está sendo abastecida através com captação no rio Piranhas, e no rio Piancó, aliás, desculpem, e o açude de Mãe d'Água é quem mantém hoje o rio Perene. Entretanto, com o rebaixamento do açude, esse fluxo deve deixar de acontecer. E com isso, essas cidades não poderão mais ser abastecidas. Agora, poderia ser feita alguma coisa, algumas medidas poderiam ser tomadas para evitar que isso acontecesse. Atualmente, o açude está liberando algo em torno de 3 metros cúbicos por segundo no rio. E ele vai ser rebaixado a uma taxa de 10 milhões de metros cúbicos por mês. Então, o que precisaria ser feito de imediato, agora, já no mês de dezembro, é reduzir essa vazão, para que o açude consiga chegar com um volume de água razoável no período chuvoso, e a partir daí ele recupere um pouco o nível e a gente possa atravessar todo o ano de 2017. Entretanto, a ANA, que é a Agência Nacional de Água, insiste em manter todas as cidades com abastecimento feito através do rio. Na minha opinião, seria preciso sacrificar o abastecimento de algumas cidades através do rio e passar a abastecê-las com caminhão-pipa, com poços, com outras fontes alternativas que não fosse o açude de Mãe d'Água. Eu acho que é preferível você perder o abastecimento de algumas cidades ou deixar de abastecer umas poucas cidades e aquelas que têm um menor nível populacional, a maior delas seria São Bento, por exemplo, e Caicó, no Rio Grande do Norte, que tem uma população em torno de 60 mil habitantes, por aí assim, é uma cidade mais ou menos do mesmo porte de Sousa, do que deixar, por exemplo, uma cidade como Patos com 100 mil habitantes sem o abastecimento. Fora essas medidas que o governo poderia tomar, tem mais alguma coisa que poderia ser realizada para não prejudicar tanto essas cidades que ficariam sem o abastecimento? Sim, tem. Eu te falei que principalmente a ANA, a Agência Nacional de Águas, hoje, através do GTO, que é o Grupo Técnico Operacional, é quem está atuando hoje na gestão das águas do rio, né, do açude de Mãe d'Água. Então, nós precisamos mobilizar a classe política paraibana, os prefeitos dessas cidades, para que eles pressionem a ANA para tomar umas medidas de salvaguarda para que o açude não venha entrar em colapso. Eu acho que hoje é o principal meio como a gente pode conseguir evitar o colapso total do açude de Mãe d'Água. A ANA ela vai promover uma reunião agora no dia 6 de dezembro, na cidade de Natal, justamente para apresentar um plano alternativo a essa questão da liberação da água diretamente no leito do rio, porque há um grande desperdício de água, apenas em torno de entre 30% e 25% da água somente é aproveitado, o restante é desperdiçado, seja por infiltração, por evaporação ou por desvios. Então, a alternativa mais viável que eu vejo nesse momento é o barramento do rio na altura da cidade de Paulista e depois a construção de uma adutora emergencial entre Paulista e Pombal, para que a gente possa reduzir mais ainda a vazão do rio, chegando a 1 metro cúbico por segundo. Isso vai dar uma sobrevida ao reservatório. Professor, em relação ao Canal da Redenção, que vinha sofrendo de desvios por parte dos agricultores e de pessoas que têm terrenos ali ao redor do percurso, após a fiscalização que ocorreu nessas últimas semanas, houve alguma alteração, alguma melhora, ou como é que está a situação lá?
Olha, com relação ao Canal da Redenção, a última informação que eu tenho é de que o volume de água que hoje chega nas várzeas de Souza continua baixo. Do total de 400 litros por segundo que são liberados, né, lá na captação em Mãe d'Água, apenas esse pequeno volume está chegando nas várzeas de Souza. Eu conversei com um presidente de uma associação dos irrigantes da várzea de Souza. Ele me contou que foi feita uma revisão, né, uma fiscalização ao longo do rio. Foram retirados alguns sifões que haviam sido instalados irregularmente, mas mesmo com essa fiscalização que foi feita, ela não conseguiu êxito ao fazer com que aumentasse o volume de água disponível para as várzeas de Souza. Eu acho que precisa uma ação mais eficaz da AESA, que é a Agência Estadual de Águas do Estado da Paraíba, e que é o órgão responsável pela fiscalização do Canal da Redenção. Ela precisa ter uma presença mais efetiva no Canal da Redenção para evitar que esse tipo de abuso continue acontecendo, porque é intolerável que os agricultores oficiais do perímetro, mesmo utilizando um volume de água muito pequeno, 1/10 hoje, do que seria a vazão disponível para eles, eles ainda continuam sofrendo com a falta de água. A respeito da situação hídrica do Nordeste e da Paraíba, o senhor tem mais alguma coisa para falar? Olha, o volume de água hoje armazenados nos reservatórios da Paraíba, em especial os do sertão paraibano, todos eles se encontram muito baixos, à exceção do açude de São Gonçalo, que ainda tem um volume, vamos dizer assim, mais significativo. O açude de São Gonçalo hoje está com algo em torno de 13 milhões de metros cúbicos. Essa água vai ser suficiente para que ele alcance o próximo período chuvoso. E que se o inverno for como está sendo previsto, né, com chuvas na média, ele deve recuperar mais ainda esse nível e Souza relativamente ficará despreocupada com relação ao abastecimento. O que mais nos preocupa hoje é o sistema Curema-Mãe d'Água, porque está com um volume muito baixo. O açude de Curema está com um volume abaixo do seu volume morto, né? Então, para se recuperar, ele precisa de um volume de chuvas muito maior, e a possibilidade de que isso venha a acontecer é apenas de 20%, segundo projeções da ANA. Então, muito provavelmente, nós vamos ter dificuldades para continuar abastecendo essas 26 cidades do estado da Paraíba através do sistema adutor do Sabugi. A recarga necessária para que o açude consiga atravessar o ano de 2017 teria que ser de pelo menos 100 milhões de metros cúbicos. Para você ter uma ideia, esse volume ele não foi atingido em nenhum dos últimos 5 anos. Então, a probabilidade de que isso venha a acontecer realmente é muito baixa. A situação mais preocupante hoje é a de Aparecida, porque provavelmente entre o dia 10 e o dia 15 de dezembro, a água vai deixar de entrar por gravidade no Canal da Redenção. Então, provavelmente, a cidade de Aparecida vai ser a primeira a ser afetada pela falta de água. Não no açude de Mãe d'Água, mas pela falta de água no Canal da Redenção, que deve deixar de ser abastecido por gravidade. Para que o Canal da Redenção continue abastecendo Aparecida, será necessária a instalação de uma bomba que seja capaz de recalcar a água do açude para dentro do Canal da Redenção. Juntamente com Aparecida, as comunidades ao longo do canal e alguns assentamentos da reforma agrária também deixarão de ficar sem água, deixarão de ficar com água, como a exemplo do assentamento Acauã. E também o perímetro irrigado das várzeas de Souza, os colonos e os assentados. Eles serão também afetados da mesma maneira. Então, o que nós precisamos ver de imediato é quais são as ações que o governo da Paraíba, através da CAGEPA, irá adotar para evitar que a Aparecida entre em colapso de abastecimento. A única saída é, por enquanto, providenciar uma bomba que seja capaz de recalcar a água para dentro do Canal da Redenção. A previsão é que essa bomba tenha uma capacidade em torno de 200 litros por segundo, para que ela seja capaz de abastecer a Aparecida e o perímetro irrigado das várzeas de Souza, juntamente com os assentamentos da reforma agrária. Por enquanto, eu não tenho conhecimento de nenhuma providência que esteja sendo adotada nesse sentido. Um dos principais empecilhos, por exemplo, é a falta de uma rede elétrica para atender a demanda da bomba, porque uma bomba que tem a capacidade de bombear 200 litros por segundo não é uma bomba pequena e também não é uma bomba que se encontra na prateleira do comércio local. Então, ela precisa ser providenciada com bastante antecedência.
Então, a gente espera que o governo esteja realmente adotando essas providências juntamente com a CAGEPA, para que a cidade de Aparecida, a partir do dia 10 ou dia 15 de dezembro, não venha a sofrer com colapso no abastecimento da água.